Meus queridos irmãos, um bom dia a todos. Pois muito bem, já comentei em outro vídeo acerca da... Existe uma espécie de uma má informação que nós temos de que a má educação está ligada à pobreza. E isso é mentira. Isso é uma falácia, isso é uma falta de respeito, inclusive, pelo próprio ser humano. E a gente vai vendo isso a cada dia que passa. Tá? Eu tenho hoje, estava lendo o capítulo 33 do segundo livro de Crônicas, e eu estava vendo sobre o reinado de Manassés. Manassés, ele foi um rei que não foi muito agradável. Ele foi um jovem insensato e, apesar do bom exemplo e da boa educação que ele teve do pai dele, que foi um grande rei, ele profanou a casa de Deus, ele destruiu a religião estabelecida e desmanchou a reforma promovida pelo pai dele. Ele dedicou os filhos dele a Moloque e fez dos oráculos mentirosos do diabo seus guias e conselheiros. Ele desprezou a escolha que Deus tinha feito de Sião para ser o seu descanso para sempre, de Israel para ser o seu povo da aliança. Veja, ele abandonou os termos firmados por Deus com ele e abraçou a outros deuses. Ele foi profanar o templo escolhido por Deus, corrompeu o povo, fez o povo errar, agindo pior do que os gentios. Sabe, porque ele ignorava pelo menos aqui, que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. Mas quando ele volta muito pior e ainda traz outros 7 espíritos piores com ele, o que agravaria mais ainda o pecado. Então, Manassés, a gente vê que ele teve uma boa infância, ele teve uma boa educação, ele foi um homem bastante bem cuidado, porque ele foi filho de rei, né? Ele foi criado na corte, e como tendo sido criado na corte, claro, ele teve uma boa... Ele foi filho de Ezequias, então ele teve uma boa educação, ele teve muito boas informações, ele teve muito boas pessoas à sua volta, pessoas educadas, porque normalmente as pessoas na corte, ainda que elas sejam sujas por dentro, elas não costumam mostrar isso. A corte, ela tem o primado de que todo mundo anda direitinho, bom dia, pois não, obrigado, por favor, com gentileza, enfim, tem uma série, a educação, digamos assim, ela é o princípio básico para quem convive na corte. Mas nós vemos então que Manassés, ele mesmo tendo sido muito bem criado, ele vai se desviar. Ele vai se desviar e vai fazer com que muitos de seus súditos, muitos de seus amigos, muito daquele povo que circulava naquela corte, andasse também pelos mesmos caminhos corruptos e corruptores, pelos mesmos caminhos tristes pelos quais ele viria a caminhar. Ele não se preocupa com absolutamente nada, até porque ele se torna um inimigo de Deus. Ele não quer saber de absolutamente nada de Deus. E ele vai caminhar, vai ver tudo que ele tem que fazer, ele apronta de tudo quanto é jeito, e o objetivo básico de toda essa conversa que estou tendo com você é que é o seguinte, veja bem,
vamos acabar com essa história mal contada de que o homem é ruim por causa de seu berço. Não é verdade. Aquele que é bem criado, ele tem muito mais chances de andar pelos maus caminhos do que aquele que já está vendo o mau caminho à sua volta. Aquele que está vendo o mau caminho à sua volta já está vendo as consequências do pecado. E aquele que foi bem criado, ele não sabe quais são as consequências do pecado. Ele virá a saber. Ele vai vir a saber à medida que ele próprio vai caminhar pelo pecado. À medida que ele próprio vai se desviar de tudo aquilo que ele aprendeu, de tudo aquilo que ele viu que era bom, de tudo aquilo que ele viu que prestava. Ele acaba sendo convencido pelo pecado de que o que presta é o pecado. De que é mais fácil para ele sair e conseguir, por exemplo, um celular muito rapidamente, do que ir trabalhar e conquistar o celular. Porque ele está acostumado a estalar os dedos e a comidinha estar na mesa. Estalar os dedos e sua cama estar arrumada. Estalar os dedos e ter uma roupa para trocar. Enfim, ele está acostumado a bater o pé e ter tudo aquilo que ele quer. Já normalmente a pessoa mais debilitada, mais financeiramente, ela não tem isso tudo à sua disposição. Ela tem que lutar por aquilo tudo. E ela conhece a educação porque ela vê em muitas pessoas e muitas vezes ela sente aquela necessidade de também ser educado. Então não vamos produzir isso de que as pessoas menos esclarecidas são as pessoas mais que se desviam mais facilmente, são as pessoas que mais... Não, acontece que, lógico, quando você vir por amostragem qual é o maior número de pessoas, por exemplo, numa cadeia, é claro que são os pobres. Por quê? Não porque os pobres sejam os mais bandidos, os mais violentos. Não, é porque são em maior número. Então é claro que você vai olhar numa cadeia, vai ter quantos pobres e quantos ricos? Muitos pobres e pouquíssimos ricos. Por quê? Porque os pobres são em maior número. Ricos sempre são em menor número. Então os ricos vão, quando um rico vai preso, todo mundo diz, nossa, olha, que coisa, além de, primeiro, serem menores números, além do fato de que até a polícia conseguir prender um rico, às vezes leva muito tempo, porque existem os desmandos e existe o poder aquisitivo que determina se alguém vai ou não cumprir pena por aquele erro cometido. Enfim, quer dizer, não dá para você generalizar e levar a coisa por esse rumo. Então eu gostaria somente de deixar claro isso, analisando bem o reinado de Manassés. Nós vemos mais tarde que ele virá a se arrepender, e ele se arrependendo, ele vai ter as benesses novamente de Deus, porque Deus não quer, Deus não tem prazer na morte do ímpio, muito pelo contrário, Deus quer que você se arrependa, e quando você se arrepende, Deus entrega-lhe todo o favor dele a ti. Ou seja, Deus te dá a condição para que você possa ser trazido de volta a tudo aquilo que você, digamos, abandona quando você se afasta do Senhor. Mas o Senhor, ele tem prazer em estar contigo, em cuidar de você, em estar principalmente com todos os teus. E é claro que nós vamos encontrar muita gente que os pais querem dar boas coisas a seus filhos, mas infelizmente não conseguem dar a graça de Deus. Nós queremos que nossos filhos também sejam salvos, mas não existe um guichê
que venda a passagem para a eternidade, de forma que a gente possa já comprar para os nossos filhos e por aqueles a quem amamos. Então vamos orar e vamos clamar a Deus para que Deus produza na vida de cada um dos nossos filhos o amor, a compaixão, a piedade, o respeito, enfim, tudo aquilo que Deus procura nos nossos corações, para que Ele encontre nos corações de nossos filhos, a fim de que nossos filhos sejam salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, no nome santo de Jesus. Amém e amém.